se calhar vamos começar mesmo por Galveias, porque é o início de tudo. Exatamente, e pronto, já estávamos a falar disso, e se calhar, pronto, gostávamos de saber como é que essa vivência da infância em Galveias, como é que moldou o seu olhar literário e como é que influenciou a sua escrita, como é que fez de si a pessoa que é, em que é que isso foram 18 anos, acabou de dizer. Sim. Importantes da vida de uma pessoa. Claro. E são provavelmente os 18 anos mais importantes, que são os primeiros, são os formadores, onde se começa a aprender o significado de tudo, e acho que depois o resto da vida também tem muito de olhar para esse tempo, e até às vezes o resto da vida acaba por ser uma revisitação e uma sublimação desse tempo, e para mim é muito difícil avaliar a importância desse período, dada a importância que tem. É tão grande que eu nem consigo propriamente assim dar-lhe um tamanho, não é? Porque efetivamente para mim nascer em Galveias, que durante esse tempo era o mundo inteiro e tinha tudo, tinha todos os elementos, não é? Pronto, foi e continua a ser, e acho que vai sempre ser estruturante da minha visão do mundo, embora, curiosamente, desde há uns tempos para cá, um dos meus grandes objetivos de vida é andar pelo mundo até. Ainda assim, aquele é sempre o ponto de partida e é, digamos que é a matriz, né, a partir da qual tudo se molda. E para mim, acabou por ser também até um pouco confortável, se quisermos usar essa palavra, ter um lugar tão determinado para ser realmente esse ponto de partida. Porque Galveias, pelas circunstâncias, pelas características daquela região, é um lugar que tem as suas fronteiras muito marcadas. De certa forma, é uma ilha. Porque os outros lugares vizinhos são bem separados, não é? E isso fez com que Galveias, para mim, seja assim quase uma espécie de pai ou mãe, não é? Tem uma importância enorme, mas eu acho que passo a vida inteira provavelmente a tentar perceber e a tentar olhá-la desde várias perspectivas, para ter uma avaliação mais ou menos tão clara quanto possível daquele lugar e daquela cultura e daquele tempo e de tudo o que ali pertence. Consigo empatizar com o facto de, e não tendo eu uma terra nesse sentido, porque pronto, nasci e cresci sempre aqui, no caso em Cascais, pronto, é igual, mas sinto falta de ter esse lugar assim tão, porque conheço pessoas, tenho amigos que são de terras, seja no Alentejo, seja mais no centro, seja no Minho, seja em Trás-os-Montes, o que seja, mas agora também se calhar porque já sou adulta, não é? Assim vejo se consigo perceber neles o quanto foi determinante para eles e continua a serem de uma terra, um sítio com caráter. Sim, se bem que eu acho que essa aparente simplicidade ou essa aparente determinação de um lugar também pode ser um pouco equívoca, no sentido de que existem muitas dimensões, existem muitas nuances, existem muitas camadas que provavelmente quando não se tem um só lugar, mas vários, fica um pouco mais evidente. E quando é um só, às vezes pode haver uma tentação de simplificar aquilo que realmente é complexo. Porque a nossa chegada a este mundo, a nossa percepção do mundo, tudo isso é extremamente complicado. Nós não temos eu acho até que muitas vezes aquilo que nos é mais próximo, que é mais rente à pele, é o que é mais difícil de ver, porque nos falta perspectiva, falta-nos
uma distância necessária. O José Saramago tem uma frase em que ele diz que para ver a ilha é preciso sair da ilha. E pronto, isso aí é literal, não é? Essa infância, o facto de ter sido, já falou sobre isso também, o facto de ter sido um bocadinho tardio, de ter irmãs mais velhas, ter sido muito mimado, de ser tratado pelas suas irmãs quase como se fosse um filho delas. Isso, como é que foi ter essa experiência e como é que foi viver essa infância assim, imagino, cheio de liberdade, mas também se calhar não terem protegido por causa disso? O Dia de Mulheres? Sim, em casa tinha essa proteção, não é? E em casa também tinha essa vivência das mulheres, porque as minhas irmãs, uma tem mais 8, outra tem mais 13 anos do que eu, depois a minha mãe, mas na rua, que também era um lugar onde eu passava muito tempo, era outra realidade, não é? Aí tinha a oportunidade, que hoje vejo como muito valiosa, de conhecer pessoas de múltiplas gerações e lidar diretamente com pessoas de múltiplas gerações, pessoas de com muitas origens e muitas perspectivas e realidades diferentes dentro daquele contexto, e isso até acredito que foi muito importante para que depois viesse a escrever livros e viesse a ter esses horizontes. Até porque há uma coisa que eu tenho muito clara, que é viver num lugar com 1000 pessoas, mais ou menos, como é o caso de Alveias hoje, é conhecer muita gente, porque se conhece todas aquelas pessoas, não é? Enquanto que às vezes em lugares muito maiores não se conhece tanta gente. É verdade. Sim, e não se lida com pessoas fora do nosso mundo, não é, da nossa realidade social e profissional, enquanto que ali se conhece toda a gente. Para o bem e para o mal. Sim. E durante aquele período, estamos a falar, por exemplo, da década de 80, pronto, que foi um momento em que eu, de certa forma, ganhei uma certa consciência, e mais tarde também, ainda já nos anos 90, pronto, havia ali uma realidade muito própria e marcada, que me trouxe muitas formas de ver, digamos assim, e que ainda hoje são muito marcantes para mim. Mas o Zé Luís não era, quando se tornou adolescente, não se tornou depois um adolescente igual aos outros de Galvão? Sim, Não se sim. tornou. Não, e aí talvez as minhas irmãs também tenham tido uma certa influência, porque é importante dizer que os meus pais tinham sido imigrantes em França nos anos 60 e 70 e tinham regressado para Portugal pouco antes de eu nascer. Então eu nasci ali, mas as minhas irmãs e os meus pais passavam o tempo constantemente a falar da vida que tinham tido nos arredores de Paris e que era uma vida um pouco mais cosmopolita e com outro tipo de realidades, e as minhas irmãs também tinham, pronto, todo esse mundo, e por serem mais velhas também, a minha irmã mais velha, por exemplo, a partir de certa altura estava a estudar em Lisboa, ou seja, tinha acesso a outras coisas que também partilhava comigo. E a partir de certa altura eu comecei também a interessar-me muito por certos consumos culturais, digamos assim, tanto no mundo dos livros, como no mundo do cinema, como de uma forma muito marcada no consumo da música também. E no caso, a música pesada, que era muito importante para mim e que marcou muito a minha adolescência, até sob um ponto de vista identitário, porque a partir de certa altura tinha o cabelo comprido, então eu era aquele que toda a gente apontava naquele contexto ali, era marcante, não havia outro. E pronto, e isso também de certa forma me colocou ali numa posição
que até foi muito positiva para que eu depois chegasse à arte e à cultura, porque adolescente e com esse tipo de interesses eu sentia-me diferente e sentia que havia um mundo que era só meu, que os outros não tinham até se calhar interesse em aceder, pelo menos na altura eu via as coisas assim, e portanto isso fez com que eu me começasse a dedicar à leitura, muito através das bibliotecas e na altura através da biblioteca itinerante da Gulbenkian, que era, pronto, que foi também um momento muito romântico, se quisermos, né, desses consumos culturais. O cinema, que também era lá na Sociedade Filarmónica, e as sessões do Inatel, mas nas quais eu vi alguns filmes assim fantásticos, grandes obras mesmo do cinema. E pronto, e depois a música, que eu tentava chegar a ela da maneira como fosse possível, porque também o acesso era um pouco limitado, né? Estamos a falar num tempo muito anterior à internet e em que esse tipo de música não era muito acessível. Tínhamos de ouvir certos programas de rádio, gravá-los em cassetes, trocar cassetes com uma rede de amigos, enfim, toda uma série de experiências que inclusivamente me levou também a uma experiência muito curiosa, que foi criar uma banda de música pesada lá, os Hipocondríacos, que foi divertido, mas ao mesmo tempo também formador a certo nível. Mas com outros miúdos de Alveias? Sim. Portanto, havia um gangue alternativo de Alveias. Eram todos os membros da banda, não havia mais. Na verdade havia dois irmãos, um deles tinha sido imigrante em Inglaterra, era um pouco mais velho e tinha também trazido algumas referências novas, digamos assim, e depois a partir de certa altura tivemos também um baterista que era de Pontessor, a capital do concelho, e pronto, e assim conseguimos gravar 2 cassetes que depois trocávamos pelo correio e que a mim me deram uma certa formação até em termos de um certo autodidatismo, não só artístico, porque quer dizer, apesar de eu pertencer à banda filarmónica, onde tocava saxofone, eu tocava guitarra nesta banda de uma forma completamente autodidata e até um pouco embaraçosa quando recordo agora, mas também todo esse sistema de distribuição das cassetes, das entrevistas em fanzines, da forma como isso acontecia na época pelo correio, também foi muito formador até para mais tarde publicar o meu primeiro livro em edição de autor, ou ao longo de todos estes anos nunca ficar propriamente à espera de que as coisas chegassem, mas ir em direção a elas. Serviu de muito essa... Muito. Sim. Foi uma experiência realmente edificante para mim. E recorda-se nessa fase da vida, de final da adolescência, ter a ânsia de querer sair de Galveias para ir estudar fora? Lembro-me bastante. Primeiro, eu acreditava que seria pela educação que eu iria sair de Galveias e chegar ao mundo, porque não é? Já tinha essa noção do mundo, e então também pelo exemplo das minhas irmãs e por aquilo também que os meus pais sempre me incutiram, eu percebi que ia ter de estudar, e que foi algo que eu fiz sem nenhuma brincadeira, principalmente ali no 12º ano, que foi o tudo ou nada. Exato, foi tudo ou nada. Mas a partir de certa altura, lembro-me, por exemplo, de experiências que para mim foram marcantes, e agora cruzando com estas lembranças da música pesada, quando fui, por exemplo, a Cascais ver os concertos que na altura haviam. Lembro, por exemplo, de ver a Sepultura em 1991, ou de ir sozinho à Almada ver Ratos de Porão na incrível Almadense.
que era incrível, né? Porque eu vinha de lá sozinho, ia sozinho e tinha 17 anos e não conhecia nada e tinha, de certa forma, pronto, de desenrascar. Sim. De repente abriu-se ali todo um novo mundo. Sim, mas lá está. Também eu era muito, como é que é de dizer, atrevido ou ousado, e então essas aventuras ainda me davam mais coragem, alimentavam-me depois, porque eu pensava, claro que vou, e ia, voltava, e então Fica farta, justificava-me, e continuei sempre. Acho que isso também foi muito marcante, até para quando anos mais tarde fui, por exemplo, à Coreia do Norte, ou acho que tem ligações com isso. Sim. Um dia de Galvez para a Almada, outro dia de Portugal. Exato, para a Coreia do Norte. Não, no fundo, pronto, a ideia é a mesma. Sim, claro que sim, claro. Nós, quando estávamos a preparar a entrevista, achámos graça de uma das entrevistas que vimos falar sobre a influência da forma e das histórias e da forma como a sua mãe contava as histórias e de como isso o pode ter influenciado. Como é que é o processo criativo para a escrita dos seus livros? Como é que isso acontece? Bem, a influência da minha mãe hoje está mais visível do que nunca, porque há alguns anos iniciámos aí um podcast que se chama Menina Alzira, e então já há um número alargado de pessoas que têm um pouco também a experiência de perceber como é que é a minha mãe a falar. Mas o processo de chegar a um livro é diverso. Tenho livros que nasceram de múltiplas formas. Nos últimos anos tenho tido vários livros que nasceram de oportunidades. No entanto, posso dizer, por exemplo, que o meu primeiro livro, Morreste-me, nasceu de uma forma completamente natural, orgânica, após uma vivência que foi muito marcante para mim, que foi a morte do meu pai. E esse texto foi sendo escrito sem sequer ter a consciência de que estava a escrever um livro. E isso foi muito diferente de todos os outros, porque todos os outros partiam sempre dessa ideia de que ia resultar dali um livro. Já estes últimos, como dizia, nasceram de certas oportunidades, porque, por exemplo, o meu penúltimo romance, que se chama Almoço de Domingo, nasceu no momento em que eu me percebi que tinha a oportunidade de ter acesso a uma pessoa como o Rui Nabeiro e que ia partilhar comigo as suas histórias, e que isso para mim seria interessante para eu criar um romance. E então, dessa oportunidade, cheguei ao romance. Ou este último, que saiu agora e que se chama A Montanha, em que também por outras circunstâncias me apercebi que poderia ter a oportunidade de chegar às histórias de pacientes do IPO do Porto e a partir daí também depois construí esse romance. Estes são dois exemplos assim quase antagónicos, né, de duas formas que me levaram a esses livros, mas a partir de certa altura os livros que eu escrevo têm nascido de várias formas, como disse, mas tendo em consideração o que escrevi anteriormente, de certa forma, tendo sempre a seguir um caminho que tem em consideração os passos anteriores e que se relaciona com eles. De certa forma, cada livro é sempre um alargar de diversas propostas que já foram iniciadas e também iniciando algumas com a esperança de que depois tenham desenvolvimentos no futuro. Sim, não tinha pensado nas coisas dessa forma, ser uma construção, não é? Sim, porque todos eles se relacionam, às vezes de formas mais diretas ou menos, mas há sempre relações e há sempre algumas ligações,
que têm que ver com certas ideias que também estão presentes um pouco em todos os meus livros e que têm que ver com as questões da origem, nomeadamente através da questão da filiação dos pais, dos filhos, ou da origem geográfica, a minha terra, ou depois, no outro oposto, aquilo que é diferente, o outro, contar as histórias do outro, pode ser contar as minhas, com uma dimensão autobiográfica muito forte, mas também pode ser contar as histórias dos outros, como nestes exemplos que dei, não é? Ou também pode ser aquilo que é remoto, quase como ou seja, muitas vezes falar daquilo que é remoto não é muito diferente de falar daquilo que é próximo, porque quando se fala daquilo que é remoto também se tem em consideração as referências que nos são próximas, tal como quando se escreve sobre os outros também olhamos para nós, não é? E é um trabalhador metódico, organizado ou caótico? Como é que... Sou altamente metódico e disciplinado. Até dizer isto assim desta forma é um bocadinho, se calhar, falta-me a palavra, pretencioso, mas é absolutamente sincero e indiscutível. Porque a minha disciplina é um bocado obsessiva, a níveis que às vezes são mesmo anedóticos. Tenho tudo normalmente bem estruturado, organizado a vários níveis, sob vários tipos de hierarquias, marcado no tempo, e para mim isso não é só positivo, porque também acontece às vezes quando falha alguma expectativa, depois também ficar bastante perturbado com isso e estou a aprender um pouco a aceitar às vezes os desvios aos meus planos. A saber Sim. Foi assim ou foi algo que foi crescendo ao longo do tempo? Não, foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo, também à medida que se calhar me tornei mais ambicioso no que diz respeito à quantidade de coisas que tento fazer, porque hoje em dia mexo-me em muitos tabuleiros, não é? Exato, então para que as coisas consigam ser feitas, não só as com que eu me comprometi, como também aquelas com que eu sonho e que eu vejo em potência, tenho de ter os dias completamente estruturados desde a manhã até à noite, mas isso, como eu dizia, não é só positivo, às vezes é um pouco angustiante, porque lá está, porque somos imperfeitos e há sempre imprevistos e há coisas que... Exato, e então eu tenho que ser muito compreensivo às vezes com essas falhas próprias. E como é que convive com essa disciplina e essa necessidade de ser organizado o punk que vive dentro de si? Como é que esses dois coabitam? Coabitam bem, porque esse punk é um punk japonês. É um punk que, de certa forma, é punk, mas é punk... Hoje em dia é um punk que tenta ter... todas as coisas bem certinhas. Domesticado. Exato. Também há uma regra, vamos ver, também há uma regra no punk, não é? O punk também não cabe lá tudo. Há coisas que são anti-punk. Exato. Muito bem, se calhar entramos no livro, mas nós dividimos entre nós, porque a Joaninha leu propositadamente o seu último livro. Foi muito uma leitura agora rápida, né? Porque o livro saiu há pouco tempo. Terminei ontem. Vai. Muito bem. Como também já disse na apresentação do livro no EPO do Porto,
a palavra cancro está destacada em negrito, sim, ao longo do livro, e começamos logo ali com uma página bem forte. Quis confrontar diretamente o leitor com esta palavra, se calhar uma palavra que tentamos evitar dizer. Sim, eu acho que é uma das palavras mais fortes neste momento na nossa língua, né? Cancro. É uma palavra que até quando se usa de uma forma ilustrativa é para dizer coisas terríveis, né? E por isso é uma palavra tão forte, e colocá-la em negrito no texto ainda sublinha isso. E eu achei que esse confronto com essa palavra, ou seja, não a deixar passar sem ser notada, servia uma ideia importante do livro, que é justamente falar desse tema e falarmos até de como é que vemos essa palavra e de como é que vemos essa circunstância, por muitos motivos, não é? Porque o cancro é uma realidade no nosso mundo, e é uma realidade que seguramente nos toca a todos, direta ou indiretamente, mais perto ou menos, mas eu acho que é uma realidade também que devemos lidar de uma forma coletiva, ou melhor dizendo, há uma dimensão coletiva na forma como lidamos com essa circunstância. E eu acho que os livros acabam por ter essa capacidade, que é não de dizer às pessoas como é que elas devem pensar em relação a determinado assunto, mas de trazer um assunto e, de certa forma, provocar as pessoas a pensarem sobre ele, seja de que forma forem, não é? E a tirarem a conclusão que acharem que devem tirar, mas sobre aquele assunto. E este é um assunto que eu acho que é importante que seja falado. E pronto, e esse foi o meu contributo. Também diz no livro que todos os hospitais serão sempre aquele hospital onde esteve o seu pai. Sim. Acha que o Morreste-me, como disse, foi quase escrito sem consciência que ia ser um livro sobre o seu pai, e aqui também ele está muito presente. Sente que é quase um fechar de ciclo com o seu primeiro livro, ou este ciclo é interminável? Enquanto estava a escrever este livro, às vezes parecia-me que iria dizer aqui tudo o que podia dizer, e assim terminava este tema, que é um tema que tem estado presente em todos os meus livros. Não há nenhum livro meu onde não se fale de um filho, de um pai, ou mesmo do meu pai e de mim enquanto filho. Mas hoje em dia já não tenho tanta certeza disso, embora sinta que a forma como olho para esse tema hoje é muito diferente daquilo que tem sido ao longo do tempo, principalmente do que era quando escrevi esse livro Morreste-me, que foi um livro diretamente sobre o luto, sendo que, em grande medida, não é, esse luto já não faz parte da minha vida, não é? Não quer dizer que eu tenha esquecido o meu pai ou assim, mas já não vivo numa situação de luto, não é? por ele. O que eu acho natural, porque o luto é algo que faz parte, ou que deve fazer parte da nossa vida perante uma perda, seja de uma pessoa ou de outra coisa, mas também devemos gradualmente ir nos libertando do luto. No entanto, esse tema foi evoluindo para outros temas, digamos assim, porque realmente a questão da filiação é muito importante. Por um lado, fala-nos do tempo, não é? Quando falamos do nosso pai, ou avô, ou bisavô, no fundo estamos a falar de um tempo que também é nosso, embora não nos inclua, mas que também nos trouxe aqui, nos molda. Por outro lado, se estivermos a pensar no tempo dos filhos, também é um tempo
que passa por nós, que também temos alguma ligação com ele, embora provavelmente já não estejamos presentes de uma forma, não é? De uma forma efetiva nele. Ou outras questões também. Esta questão é muito importante. Não é por acaso que todas as religiões têm nos seus textos sagrados essa ideia da filiação, porque é um símbolo de algo que no fundo inclui toda a humanidade. E talvez por isso esse tema também me toque tanto, porque eu acho que quando nós pensamos em escrever um livro, temos de colocar certas perguntas para percebermos se esse livro tem validade para nós e para depois ser partilhado com os outros. E, na verdade, as perguntas fundamentais não são muitas e envolvem estes temas que são o amor, a morte, a identidade, não é? Quem sou eu, o que é o mundo, qual é o sentido de estarmos aqui. E depois, claro, essas perguntas podem ser trabalhadas através de uma determinada história com umas determinadas personagens ou de outra história com outras personagens. E estas personagens da montanha são reais? Esteve no IPO do Porto a conversar com elas? Depois de ter falado com elas, depois deste livro ter saído e de agora partilhá-lo com o mundo, sente que vive de forma diferente ou faz alguma coisa de forma diferente? O iogurte líquido, comer uma arepa, será que se lembra essas pessoas com que... Claro. Eu acho muito marcante essa ideia de se partir para a leitura e, no meu caso, para a escrita, sabendo que aquelas histórias aconteceram, não é? E, ao mesmo tempo, traz uma série de questões que eu acho que também fazem muito parte deste tempo sobre a verdade. O que é a verdade, não é? Porque hoje em dia, para já, temos todas as questões ligadas com o mundo virtual, com a realidade, com a inteligência artificial, com os questionamentos da história, por exemplo, com todas estas novas construções da verdade que existem, e na literatura, ou digamos, nas artes narrativas, há esta questão muito curiosa de que da ficção, não é? A ficção, a autobiografia e a dimensão factual, histórica. E para mim é muito interessante usar todos esses elementos. Neste livro, por exemplo, digamos que há um arco narrativo que não é só aquele do enredo, em que as personagens vão de um ponto a outro ponto, mas há também um arco narrativo dentro da verosimilhança, em que se começa com descrições extremamente autobiográficas, em que inclusivamente o narrador tem várias linhas de contacto comigo, escreveu os livros que eu escrevi, etc. Depois também existem essas personagens que também são apresentadas justamente da forma como eu cheguei a elas. Todo esse processo é descrito e é afirmado que são efetivamente histórias de pessoas, mas depois há todo um caminho que chega a um outro ponto que eu deixo para quem tiver a oportunidade de ler o livro, mas que é quase a negação disso. Vai-se destruindo aos poucos essa verosimilhança, e quem lê, a minha intenção é que quem leia se vá interrogando afinal sobre se aquilo é real, se não é, em que medida é que é. Só exatamente. A Joana partilhou que estava na dúvida sobre se havia ali um detalhe, se é verdade. Em que medida é que aquilo é real, em que não é, etc, etc. E eu acho isso muito interessante, porque isso envolve quem lê, porque isso
para que essa leitura, não há possibilidade de quem leia não se integre na leitura e que não seja chamado para decidir, não é? Porque quem lê, a partir de certa altura, porque essa é a natureza das coisas, começa a interrogar-se se o que está a ler tem ligação com a realidade. E depois, a partir de certa altura, começa a duvidar disso, não é? Para um lado ou para o outro. E isso, para mim, é... afirmar que sabe acontecer. Pronto, eu acredito que isso não é agradável para todos os leitores. Ou seja, nem todos os leitores, quando começam a ler um livro, estão disponíveis para entrar num jogo desses. E por isso esse livro, haverá de tocar mais umas pessoas do que outras. Mas isso também pronto, não é possível escapar a isso. É sempre assim. Sim. E o próprio livro, lá está, começamos a interrogar-nos e há vários, parecem fragmentos, não é? E fala sobre até dentro de fragmentos existe fragmentação. Exato. Foi difícil de juntar algum fragmento? Sim, foi muito difícil. Este livro, lá está, quando nós o vemos depois de escrito, a minha intenção é que pareça que foi simples de montar, mas a verdade é que foi muito complexo de montar, porque tem muitas dimensões e tem muitos fragmentos que às vezes não, lá está, as peças não ligam umas com as outras e ao mesmo tempo, para que exista em simultâneo essa fragmentação, mas depois também uma certa unidade, porque senão é incomportável para quem lê. Houve ali bastante trabalho e no entanto, para mim acaba por ser também muito natural de certo modo, porque praticamente todos os meus livros são fragmentados, ou mais ou menos existe sempre uma certa fragmentação. Essa fragmentação, lá está, também pode ser mais atraente para umas pessoas do que para outras, isso depende delas, mas para mim acaba por ser algo a que eu chego, se calhar também porque a minha visão das coisas é fragmentada e também porque eu vejo o mundo fragmentado. Vejo muitas coisas já acontecerem ao mesmo tempo, de diferentes naturezas, e para mim é interessante juntá-las todas em vez de criar um objeto que seja mais uniforme, de uma forma que eu considero artificial. E assim os leitores também entram nesse jogo? Sim, porque depois também há muito para eles próprios construírem. De certa forma, estes livros são como aqueles móveis que cada um tem de construir em casa. Às vezes depois ficam um pouco fora do projeto inicial, mas isso também é interessante neste caso. Eu também destaquei aqui uma palavra do Jorge, do Ubuntu, que pareceu que também se ligava com a sua vivência. Certo. Leva isso à sua vida. Eu sou porque nós somos, não é? Essa palavra, Ubuntu, é realmente uma filosofia africana que me foi efetivamente transmitida pelo Jorge. Tudo o que lá está, se remete ao que aconteceu efetivamente, e que também, lá está, em muitos aspectos é essa cola, porque é assim, não é? Porque nós não existimos efetivamente desligados dos outros. Eu acho que na perspectiva que temos do mundo há um aspecto importantíssimo, que é vermos o mundo a partir de nós, vermos o mundo a partir da nossa perspectiva. E por isso muitas vezes o mundo pode ser dividido de uma forma completamente desequilibrada, mas que a partir da perspectiva de cada um parece até muito harmoniosa, que é eu e o mundo. Embora nós saibamos que o mundo é muito maior do que eu, né? Existe aí essa falta de proporção. Ainda assim,
como nós vemos tudo a partir da nossa perspectiva, como nós comparamos tudo com as nossas experiências e referências, efetivamente nós temos uma grande importância. E por isso, mas isso significa que se calhar muitas vezes temos de fazer esse exercício intelectual de não nos esquecermos do tamanho do mundo e do tamanho do mundo que existe para lá de nós, o que é até um contrassenso, porque se nós não o conseguimos conceber, então é muito difícil, não é, termos esse mundo em consideração e termos consciência dele. Mas eu acho que, pronto, esse é o esforço um pouco quase paradoxal que a literatura às vezes tenta propor. Por isso é que é importante sair da Terra e ir. Sim, claro. E sairmos de nós para nos vermos através dos outros. Porque essa questão é muito incrível, não é? Porque nós, como estamos agora aqui nesta conversa, por exemplo, às vezes nem temos consciência, por exemplo, do nosso rosto. Vocês estão a olhar para o meu rosto, mas eu não estou a olhar para o meu rosto, eu estou a olhar para os vossos rostos. E vocês, se calhar, nem se lembram, porque é normal, que todas as outras pessoas estão a ver o vosso rosto. Até dá um bocadinho de vergonha, não é? De pensar que, os outros estão a ver o meu rosto neste momento. Porque nós não temos consciência dele. A consciência que nós temos dele chega-nos através das reações dos outros, daquilo que lemos no olhar deles, etc. E isso, lá está, é um sinal disto, de que nós existimos com os outros, de que não tem a ver com o facto de nos deixarmos afetar ou não afetar. Nós dependemos dos outros. A nossa existência existe dentro dessa rede. E o Ubuntu, de certa forma, afirma isso. O ir a palestras, conhecer outras pessoas, ir a vários sítios no mundo, tem os seus livros também traduzidos em várias línguas, é também conhecer o mundo de uma forma diferente, ver e conversar com leitores de outras línguas que leram os seus livros. É incrível. Como é que é essa experiência? É uma experiência extraordinária que também permite perceber que os livros que escrevi me transcendem, são maiores do que eu, e me permite também perceber que o mundo é quase impossível de conceber completamente. Quase não, é impossível de conceber completamente. E que todas essas leituras são legítimas. E eu acho que isso é uma riqueza extraordinária. Quando se escreve um livro, eu acho que é muito importante que se construa um mecanismo, como um pequeno relógio, vá lá, que tem as múltiplas peças todas bem, como é que é dizer, no seu lugar, para que depois os outros lhe deem corda e funcione, não é? A partir da visão deles e da forma como eles também o usam, não é? Porque quando eu construo um martelo, eu não controlo aquilo que vai ser feito com o martelo, não é? E o mesmo acontece com o livro. É um objeto, é um mecanismo, mas depois os outros é que lhe vão dar uma função que será incalculável, a função que ele pode ter nas mãos das outras pessoas. E eu acho que andar pelo mundo com os livros traz-me isso, que é ver, nunca imaginei que se pudesse ler este livro desta forma. E às vezes é incrível, porque são circunstâncias concretas, não só das vidas de determinadas pessoas, mas das questões daquele espaço ou da história daquele lugar. E isso é fascinante. Mas, ao mesmo tempo, no que diz respeito a esta questão da escrita, também me põe no meu lugar, não é? Também percebo que sou
um grão de areia, não é? Numa praia entre as milhares de praias do mundo. E ainda bem que é assim, porque também no mundo dos livros às vezes há muita tentação de um certo deslumbramento, não é? Porque a pessoa tem o nome na capa do livro, porque a pessoa é apontada, porque é o autor, não é? E porque é entrevistado em conversas como esta, mas na verdade todos, sim, todos temos a vida que temos, que tem a duração que tem o âmbito que tem. Quando nós estamos a fazer alguma coisa, os outros também estão a fazer qualquer outra coisa. Aquilo que nós fazemos é importante para nós, mas aquilo que os outros estão a fazer é importante para eles. E, portanto... O mundo continua a girar. Sim, o mundo é incrível. E eu acho que uma das coisas importantes de escrever livros e publicar livros e viver no meio dos livros é a oportunidade de consciência que os livros nos dão. Nunca é uma consciência plena, porque nós somos seres humanos, imperfeitos, mas na verdade não são todas as pessoas que têm o privilégio de, por exemplo, passar tempo a olhar para vivências que tiveram, a analisá-las, a refletir sobre elas, a tentar ter uma visão estruturada sobre elas. E isso, pronto, acho que é uma estranha forma de vida, como diria, como cantaria a Amália, mas também é um privilégio, eu acho. E é o momento em que as pessoas estão realmente presentes, é quando estão a ler. Hoje em dia é um tempo tão cheio, onde tudo é tão rápido e tão instantâneo, quando estamos a ler estamos... Sim, a esse nível a leitura é uma forma de resistência perante aquelas que são as tendências do mundo contemporâneo. Mas eu sou muito otimista, não considero que a leitura esteja em vias de extinção, pelo contrário, vejo a leitura realmente como uma necessidade que cada vez mais pessoas se vão a perceber da importância que tem e do bem que lhes faz. Tenho um pouco pena do sacrifício que é preciso ser feito também por muita gente neste mundo em que vivemos, em que lá está, acabam por ter a sua cabeça fragmentada e às vezes uma certa incapacidade também de desenvolver certos raciocínios, dados estes consumos obsessivos e como é que se diz, e dependentes, né? Aditivos de dopamina, basicamente, mas os livros permitem justamente um pensamento que seja um pouco mais consequente e que chegue a lugares que não é difícil chegar de outra forma. E temos de acreditar que vai haver sempre espaço para os livros. Sim, sim. Não, eu acho que nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir, e ainda há um outro dado que me parece muito impressionante, que é nós vivemos no tempo em que mais se lê da história da humanidade, não é? Nunca houve um período em que se lesse mais do que hoje. A leitura nunca foi um consumo maioritário em nenhuma sociedade. A leitura, pronto, é sempre para quem tem a oportunidade de a ter na sua vida a vários níveis. E acho que tem muita sorte as pessoas que chegaram à leitura, porque há outras que ou não tiveram oportunidade ou por infortúnios, quando os livros ou tiveram pouca... Os livros que chegaram às suas mãos não eram aqueles que as tocavam, e então nunca tiveram essa experiência de se ver refletido num livro,
de se aprofundar e de se reconhecer num livro. Ficar triste quando o livro acaba. Sim, ficar triste, ou acho que é muito incrível é quando se encontra uma verdade num livro, quando a pessoa reconhece uma verdade, quando a pessoa se apercebe, eu sabia isto, mas nunca tinha visto em palavras. Isso pode ser muito poderoso. Haverá vida para além da vida? O que é que há para lá desta montanha? É difícil responder. Eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu próprio não tenho muitas certezas sobre isso, mas também, sinceramente, acho um pouco desperdício de tempo preocupar-me muito com isso, porque agora há vida, neste momento há vida, e eu acho que muitas vezes a consciência da morte tem justamente tem essa importância, que é de percebermos que estamos vivos, não é? Embora lá está, essa consciência da morte também é sempre uma suspeita, também não sabemos bem o que é que isso significa, não é? Mas saber que estamos vivos neste momento, tentar identificar todas as opções que temos, é já uma tarefa muito intensa. Com isto também gostava de dizer que às vezes uma certa inconsciência da morte também é positiva, a meu ver. Ou seja, às vezes aquela ilusão de que não vamos morrer e que agora a seguir vamos sair daqui, atravessamos a rua, depois vamos almoçar, depois vamos, não é? Quando tudo isso pode cair por terra em segundos, não é? Mas essa ilusão de imortalidade também é positiva, porque também nos permite às vezes viver com leveza e ter essas ideias às vezes ridículas e preocupações ridículas de que nos havemos um dia se calhar de arrepender, mas que também fazem parte daquilo que é viver. Sónia, não sei se queres... Eu só queria falar sobre... ainda. Se queria só... não, mas falta-me... Exato, sim. Porque eu fiquei positivamente impressionada com aquele poema que publicou no DN Jovem sobre a vizinha. Sim. Na verdade não foi no DN Jovem. Esse poema saiu no Jornal de Letras. E foi o primeiro poema que publiquei na vida. Eu achei incrível. Fico muito contente. Porque esse poema foi muito inocente também. Tanto, uma coisa simples e, no entanto, achei isso impactante. Que conselhos é que poderia dar a um jovem escritor que agora começa, tendo em mente esse percurso que começou aí, né? Às vezes tenho pena de não dar conselhos que possam ser mais, que possam ajudar mais. Porque eu sinto que quem escreve hoje, quem começa a escrever, tem à sua frente um caminho muito difícil, que muitas vezes tem algumas questões práticas que são até um pouco desanimadoras, como seja, por exemplo, o acesso às editoras, que eu acho que continua a ser assim um mistério para muita gente, quando não devia ser. Devia haver uma possibilidade de acesso às editoras um pouco mais clara, não é? Quem escreve um livro e quem dedicou tantas horas de trabalho deveria ter a oportunidade de ver ou ter uma avaliação, uma resposta sincera, e isso infelizmente ainda não é a realidade hoje em dia aqui entre nós, e na verdade em poucos lugares do mundo existe essa facilidade de acesso, que eu acho que é muito procurada por quem escreve, não é? Até às vezes de uma forma um pouco sôfrega, o que também não é positivo, porque a escrita é algo que precisa de tempo, precisa de maturação, e muitas vezes essa pressa mas que terminei de escrever hoje, quero ter uma resposta amanhã, quero publicar para a semana,
é má conselheira, mas compreendo-a perfeitamente e sinto que aquilo que eu posso dizer a quem escreve, embora se calhar não satisfaça pronto, essa avidez, é que se dediquem efetivamente à escrita, que olhem para o texto, principalmente enquanto ele está do seu lado, não é? E que se dediquem a ele, que façam perguntas a esse texto, que lhe tentem responder através da própria escrita, porque o texto é pensamento, o texto é esse trabalho obsessivo de pensamento. Há pouco, quando eu falava, não é, assim, um pouco despoderadamente da minha disciplina de escrita, tem que ver com isso, tem que ver com a quantidade de tempo que os textos exigem e de dedicação. E por isso é que eu tenho que ter essa disciplina para dedicar esse tempo, porque senão eu passava o tempo só a fazer entrevistas e a ir a lugares e não conseguia ter todo o tempo necessário para dedicar à escrita. E eu acho que tem de haver uma convicção profunda naquilo que se escreve e depois tem de haver uma dedicação profunda àquilo que se escreve. Há uma frase do um poeta americano, que é o Charles Bukowski, em que ele diz: procura algo que ames e deixa que isso te mate. O que eu acho que é o que deve ser a escrita, não é? Procurar algo que se ame e depois dar-se tudo a isso. Depois, noutra altura, tentar publicar. Acho que é um bom conselho. Para terminar, vai estar no Café com Letras, mais uma vez, onde vai falar essencialmente sobre este último livro, precisamente. O que é que o público pode esperar e porque é que não deve deixar de vir assistir a este Café com Letras? Porque é tão importante estarmos juntos num lugar, olharmos nos olhos, falarmos assim, não é, com este nervosismo das palavras que são ditas não poderem ser retiradas. Eu acho que é essencialmente por isso, porque estamos aqui e ainda podemos fazê-lo. Um dia já não vamos poder fazê-lo e por isso, enquanto estamos aqui, que se pudermos estar, partilhar esses momentos, utilizar esses pretextos para falar sobre temas e para nos provocarmos uns aos outros, acho que vale a pena. Nós temos uma tradição nas nossas entrevistas que são 10 perguntas para 10 respostas. 10, vá, vamos arredondar para 10, mais ou menos 10. 10 perguntas para 10 respostas assim mais rápidas, tipo quase um isto ou aquilo. Ok. Começo. Força, Sónia. Então vá. Bem, escrever à mão ou no computador? Normalmente eu escrevo primeiro à mão e depois no computador. O mesmo texto. E a sua letra a sua caligrafia é legível? Não é extraordinariamente bonita, mas eu tenho uma boa relação com ela. Sim. O que é que prefere para a escrita, eventualmente? Silêncio ou barulho de fundo? No passado tinha música, atualmente prefiro silêncio. E que tipo de música? No passado tinha música de todos os tipos, mas principalmente aquela música que mais me diz e que eu tenho uma certa vocação para ela, que são sons mais de música pesada, digamos assim. A carpintaria do seu pai ou o quintal da casa em Alveias? O quintal da casa. Embora a carpintaria seja muito importante, o quintal da casa é o centro do mundo. Por isso não há nada que se compare ao quintal da casa dos meus pais. Que país é que ainda lhe falta visitar e dos que já visitou, qual é que o marcou mais? Um país que eu sempre tive o sonho de visitar e que ainda não visitei é a Austrália. Os meus pais tiveram para emigrar para a Austrália num determinado período e eu sempre pensei que vida teria sido essa se eles tivessem emigrado para a Austrália. E ao mesmo tempo são os antípodas, não é? Em todo esse mistério.
entre os países que eu já visitei, provavelmente a Tailândia é aquele que mais me marcou até hoje. É um país que começou por ser um país muito exótico, mas que hoje em dia é um país onde eu tenho uma vivência muito natural. Cheguei de lá há 2 dias. Qual foi a comida mais estranha que já comeu, eventualmente em viagens ou não? Já comi, por exemplo, morcego, já comi cão, já comi insetos de todos os tipos, já comi muitas comidas fora do comum. Não restringe, não tem medo de provar, não restringe nada aí do que é que vai comer. Não, já houve algumas coisas que recusei, como por exemplo ratazanas, mas na verdade tenho muita abertura para experimentar coisas novas. És tu agora? Na altura do Covid até fiquei a sentir-me um pouco mal porque eu já tinha comido morcego e houve muita gente que falou de que isso era a origem do Covid. Mas pronto, foi um pouco antes. Comi nas Seychelles caril de morcego. Caril, um sítio tão bonito para fazer uma coisa. Exato. Mas é que há muitos tipos de morcegos também. E esses morcegos em particular são os animais grandes. E sabe aqui? No caso sabia a caril. Como tem aquele tempo. Essas carnes têm muito sempre a ver com o tempero. Mas pronto, ainda agora recentemente estive na África do Sul, onde também consomem todo tipo de carnes de caças. Mas não sinto assim necessidade também de provar nada, ou seja, às vezes acontece. Exato, é circunstancial. É. Ler para escrever ou viver para escrever? Não, viver para escrever. Porque a vida é o principal valor. A escrita e a leitura são subsidiárias da vida. A vida antes de qualquer coisa, não é? Se por acaso acontecesse de eu não poder ler ou escrever, eu queria continuar a viver. Já. Acho que para mim era importante. Personagens que o desafiam ou personagens que o confortam? As duas coisas. Eu acho que na escrita muitas vezes há essa ideia de que o desafio é muito importante, desafiar o leitor, e eu próprio também gosto muitas vezes de desafiar o leitor, mas às vezes também é importante confortar o leitor e confortar-nos todos, porque às vezes o mundo já é bastante desafiante em si próprio. Tem de haver uma harmonia. Eu acho que é muito importante desinquietar quando as pessoas estão demasiado apáticas, mas também é importante dar um certo conforto em momentos, às vezes, de perturbação. Já falamos aqui também muito sobre música. Tem algum concerto que lhe tenha marcado mais? Na vida? O concerto da Bio? Há pouco falei aqui de um concerto de Sepultura em 1991 em Cascais, que foi muito marcante para mim. Mas talvez o concerto mais marcante para mim tenha sido um em que tive uma participação ativa, que foi quando em 2003 foi lançado o álbum Antidote dos Municipal no Coliseu dos Recreios, e eu fiz a primeira parte com eles, que foi para mim uma experiência incrível, em que fizemos uma espécie de leitura musicada de fragmentos do livro que eu fiz ligado com o disco deles, e apresentámos isso no Coliseu, perante o Coliseu cheio. Foi incrível e foi inesquecível. O que é que ainda o surpreende? Eu não posso perder essa surpresa, né? Se eu começar a achar que, e às vezes acontece, que já nada me surpreende, então eu tenho que encontrar alguma coisa que contrarie isso, e pronto, qualquer coisa serve. Não tenho assim propriamente algo que me surpreenda constantemente.
mas importante que continuar a encontrar livros que me surpreendam, música que me surpreenda, pessoas que me surpreendam e ir a lugares, mesmo nos lugares onde vou, se for pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, tentar sempre encontrar coisas novas, porque eu acho que a ideia de que possuímos não é, os lugares ou que possuímos já um conhecimento sem surpresas é também um equívoco e um conformismo e uma forma e uma preguiça. É uma preguiça. Piercings ou tatuagens? Piercings e tatuagens sempre, embora já há muitos anos que não faço piercings novos, não tenho piercings novos, tatuagens tem sido mais frequente, mas eu acho que eu sou a favor dos piercings e das tatuagens, como se pode ver. E tínhamos também uma curiosidade, eu fiz esta matéria, que é, tem a palavra Galveias tatuada. Não tenho a palavra Tem Galveias palavras tatuada. tatuadas? Tenho várias palavras tatuadas. Mas em forma de frase ou palavras? Tenho um fragmento de um romance meu que se chama Um Olhar, tatuado em finlandês, que foi tatuado inclusivamente por uma tatuadora finlandesa, mas que já tinha o livro na época traduzido em finlandês e isso para mim também tem um certo significado. Tenho um fragmento que é a epígrafe do romance Cemitério de Pianos em latim, que é uma epígrafe da Bíblia. Tenho uma palavra que é muito carismática, que é uma palavra dos romances de William Faulkner. Não sei se consigo agora abrir isto para mostrar, que eu agora gostava de mostrar, mas não estou a conseguir abrir aqui. Esta palavra aqui, que é Yoknapatalfa, que é uma palavra dos romances de William Faulkner e que é um nome de um lugar inventado por ele, que é um lugar onde se passam todos os romances do William Faulkner. E ao mesmo tempo esta é uma palavra da língua Chickasaw, que é uma tribo daquela região do Mississippi, e esta é uma conjugação de várias palavras que significa água que passa lentamente pelas planícies e que tem a ver com a forma como esses índios chamam ao rio Mississippi. Tinha que ser, pronto. É uma longa história, esta é a versão mais resumida. Curta. Quando falou do fragmento do livro em finlandês, fez-me lembrar. Esse agora não consigo mostrar, está aqui mais em cima. Fez-me lembrar a história do Walter Ugumem, quando eu entrevistei, que lhe perguntei acerca de tatuagens e ele tem a palavra obrigado escrito em islandês, que é tak. E pronto, finlandês e islandês, isto deve ser uma coisa do escrito. Sim, mas pronto, esta já é uma tatuagem. Vai ser uma palavra em norueguês. Já é uma palavra antiga. Esta já é uma tatuagem antiga, mas que pronto, para mim tem muita importância. Claro que sim. Todas as tatuagens. Sim, as tatuagens eu acho que devem ser sempre a recordação de alguma coisa positiva, também com a consciência de que vai evoluir e vai significar diferentes coisas ao longo do tempo. E a nossa última pergunta é: publicar é libertar ou começar outra montanha? Eu acho que publicar é libertar, mas isso não significa que o texto não continua a existir para nós de uma forma privada e pessoal. Ou seja, eu quando publico o livro não deixo de ter relação com ele. É como, talvez seja comparável com os filhos nesse aspecto. Eu acho que essa comparação com os filhos não é muito literal, mas neste aspecto faz um certo sentido, porque nós temos uma relação com os nossos filhos e nós temos uma visão deles, mas depois eles têm outras vidas, têm outras realidades, têm uma personalidade que nos escapa e que é alheia a nós. E o mesmo acontece com os livros. Eu tenho uma relação com eles que vai também evoluindo,
Principal, começa logo na grande quantidade de detalhes que foram necessários enquanto eu estava a escrever e que assim que ele é publicado eu posso começar a esquecer. Porque quando eu estou a escrever o livro mesmo, no final, eu tenho uma cabeça gigante, onde estão lá todas aquelas ligações, todos aqueles detalhes. Eu quando estou no final do livro, eu tenho uma ideia do número de vezes que existe cada palavra no livro. Não de uma forma concreta, não sei 323, mas sei se a palavra existe muitas vezes, poucas vezes, se existe mais naquela parte do livro ou na outra. Sei se a palavra existe, qual é a distribuição da palavra no livro, com qualquer palavra. E isso é uma coisa que pode vos dar um pouco a ideia do nível de obsessão e de cabeça que tem que estar ali. Depois, quando eu publico o livro, felizmente tudo isso começa a desaparecer e começa a haver lugar para novas ideias e para novos livros. Muito obrigada. Obrigado, não.